Salve a todas e a todos, dando prosseguimento às nossas conversas, mas agora adentrando esse diagnóstico muito comum de TDAH. Nas salas de aula, sim, são muitas ramificações que tem aqui. Eu sempre volto quase que explicando tudo, para não deixar muitas margens para dúvidas. Sala de aula, especialmente nos momentos atuais, é um grande laboratório. A gente observa muitas coisas, percebe outras tantas, e não percebe diversas outras. Mas nos meus últimos anos de ensino médio, como professor, observava esse fenômeno do adoecimento cada vez mais precoce dos nossos alunos. Porém, mais do que um adoecimento que não é do indivíduo, é de toda uma sociedade e de uma forma com a qual trata e lida com a juventude, ou com a adolescência, ou com a infância, ou com as crianças, ou com a velhice, ou com os adultos. A nossa sociedade está craquelada, tenho adotado esse termo, muitas craquelas na nossa sociedade. É difícil, quando eu estou pensando na sociedade, estou pensando aqui nesse nosso modelo ocidental, tá? Que ganhou componentes globalizados que têm colonizado todo o continente ou todo o planeta. Uma visão de mundo que é, no mínimo, bárbara. Bárbara no sentido de pejorativo do termo. Não é bárbaro de barbaridade, coisa magnífica. Não, é bárbaro nesse sentido, Nossa Senhora, como estamos primitivos. Estão observando e pensando sempre que muitos desses seres já nascem trazendo fisiologias diferentes, já nascem trazendo os componentes diferentes, já nascem trazendo e produzindo mecanismos diferentes de entendimento da existência. Menos da existência e mais das cognições. São mais rápidos para algumas coisas, mais lentos para outras. Enfim, é uma fauna muito diversificada e variada. E a sala de aula, especialmente a sala de aula da escola pública, e em especial a sala de aula da escola pública da periferia, nos proporciona observar diversos desses movimentos. E nessas observações tem os tais dos diagnósticos. Os diagnósticos que os professores especulam e os laudos que algumas das famílias realmente nos levam. Fulano com TDAH, o outro com bipolaridade, o outro com autismo, o outro com depressão, o outro com tentativas de suicídio e diversos outros sem um acompanhamento mais estrito, mais focado, mais voltado a isso. Quem me chama a atenção dessas observações, eu estou lá no ano de 2016, 2017, e eu pega um diário, talvez tenha sido antes, né? Talvez antes, eu não lembro mais a data, eu sou horroroso para as datas. Mas, enfim, ela pega um diário, aquele diário de papel, aquelas coisas lá ainda no Instituto de Educação, era uma das coisas lá do século III a.C., me pegavam aquele negócio e ela foi olhando, vendo a nota de algumas turmas, em especial de alguns alunos. E ela observou, eu era já o terceiro professor no ano daquelas turmas. E ela observou um padrão. Quem vai bem com todo mundo. Alguns apresentavam algumas pequenas melhoras comigo, mentira, e outros, obviamente, me apresentavam umas pequenas piores também comigo. Mas, de modo geral, ela fez esse diagnóstico. E eu
fui sondar mais, assim, tá, olha que interessante. Que coisa interessante isso, porque, de fato, tem ali, dentro das nossos processos educacionais, uma formação muito cognitiva e epistemológica. Vou bem em uma, tendo a ir bem em todas. Quando não vão, eu e alguns colegas lá das humanas ficávamos brigando, né? Ficava eu e meu amigo Adriano, na Cidade dos Meninos, isso anterior ao próprio esse marco que eu coloquei, porque a gente ia participar do Conselho de Classe, alguns professores falavam assim, mas esse menino aí não sabe isso, não sabe aquilo, não sabe aquilo outro. E a gente olhava e falava assim, como não? Você já conversou com ele? Como que ele argumenta? O que ele lê? Como é que ele fala? Como é que ele não sabe matemática? E as pessoas falam assim, que essa matemática não tem nada a ver. E óbvio que tem esse processo da formação cognitiva, de uma argumentação lógica, de uma construção estritamente lógica. Então, a construção gramatical e as operações silogísticas do pensamento e matemático, irmãos gêmeos. A gente consegue craquear, dividir, fracionar, levando para caminhos opostos e vendo algumas dessas pessoas que não têm essas habilidades matemáticas como sendo burras e outras que não têm essa habilidade linguística como sendo obtusas. E não necessariamente mesmo. Muito pelo contrário, às vezes. Saio desse salto para tocar justamente esses pontos. Como que, então, na sala de aula, essas observações apressadas são feitas e, junto a elas, recebe-se alguns laudos, alguns pretensos diagnósticos que as pessoas vão elaborando e vão fazendo, mas sem se aproximar um pouco ou muito desse aluno. E é difícil na sala de aula fazer essa aproximação mesmo, tá? Grande parte dessas reflexões começam a amadurecer quando eu estou na vice-direção. E é na vice-direção, fora então desse espaço da sala de aula, conversando com os pais, sendo chamado pelos professores para dialogar com esses alunos, que você passa a ouvir o outro lado. Dentro da sala de aula, você lecionando ali, você vai perceber muitas coisas, mas vai saber poucas. Fora, a gente sabe demais. Então, aquele menino que chegava e que ficava dormindo 4 horas seguidas dentro da sala de aula, e os professores falando, brigando, enchendo, e aí eu só dizia assim, eu e a mãe deles, uma felicidade imensa, porque ele estava numa depressão crônica e ele não era o único. O ir à aula para ele, para nós, já era agora. Receber esse menino, essa moça no portão, era satisfação imensa. Precisa de assistir aula mesmo, não. Nem copiar nada, não. Fica aí. Existencialmente, o ganho era muito maior. E isso também é função da escola. Mas a nossa escola, no modelo que nós acreditamos, ela pensa, perpassa, estipula, forma para a cognição. Todo esse outro lado existencial, todo esse campo do psíquico, toda essa idealidade moral, a escola não quer saber. E isso, para mim, é muito grave. Isso, para mim, é um problema da formação. Gravíssimo problema da formação. A coisa menos importante dentro do processo formativo é o cognitivo. O cognitivo, ele é muito processual e muito cronológico. Olha, as etapas lá de Vygotsky, de Piaget, automaticamente, quase que sem muito esforço, você vai alcançar. Caso não alcance, a gente tem toda uma pedagogia capaz de produzir acelerações nisso muito rápidas, não perdendo aquelas janelas essenciais das sinapses da pré-escola e na pré-infância, depois a gente recupera. Agora, os aspectos psíquicos, os campos emocionais, a inteligência existencial, essas não têm uma cronologia.
Então, eu dei aula para meninos de 13 anos que tinham uma maturidade existencial que eu vou ter que nascer mais 400 vezes para adquirir. Vi outros com 16, 15, com uma capacidade de resiliência tão fantásticas e formidáveis que desafio qualquer adulto, exclusive nós professores, a termos um décimo daquilo que eles possuíam. E nada disso era relevante, porque eles não sabiam fazer o teorema de Pitágoras, ou porque eles vacilavam quando eu lhes dizia quem era Platão ou Sócrates. Gente, não tem sentido. Mas volto e saio dessa digressão para falar dessas deformidades da formação e para tocar, então, esses diagnósticos de TDAH. Cada vez mais cedo. Então, a gente pega esses alunos, esses meninos, por vezes crianças de 5, de 6, de 7 anos, é quando já estão começando a dar Ritalina para esses meninos. Temos escola que com 10 anos de idade nas redes particulares, praticamente mais da metade está diagnosticada com essas coisas e tomando essas medicações, que é terrível. E o que esses meninos estão fazendo? Eles estão sendo crianças. Estão levantando a carteira, eles estão mexendo com o corpo, eles estão trabalhando ali na medida do possível essa corporeidade. Não pode. Dentro da escola, não. Aí eles vão para casa, ficam 24 horas no tal do videogame, no tal do telefone celular. Não pode. O que a gente quer dos meninos? Eles podem mexer ou eles não podem mexer? Eles podem ter corpo, eles não podem ter corpo. Qual é a formação, orientação que nós vamos dar? A incoerência não é só deles, é nossa. Então nós estamos aí criando uma geração que não tem corpo. Não sabe dar bom dia. A tela tá ótima, me deixa aqui. Aqui é o meu mundo, meu universo tá ótimo, tá legal. Quando eu saio, então, desse ambiente aqui, da tela, e entro no ambiente que tem mais 20 de mim, com a mesma geração, recebendo as mesmas instruções, como a gente se comporta? E eu sinto falta do quê? Eu quero ir para onde? Onde que eu estou, afinal de contas? Nós não temos ninguém que ensina isso dentro da escola. Nós não temos ninguém nem que observa dessas coisas dentro da escola. Aonde que nós estamos? Você está sentado aí, observando, ouvindo? Você está onde? Fisicamente, ok. Às vezes você até se localiza. Mas mentalmente, onde você está? Emocionalmente, onde você está? Espiritualmente, eu não vou perguntar. Isso daí já, obviamente, já é mais transcendente. Mas emocionalmente e mentalmente, a gente poderia, com um pouco de educação mental, saber se localizar. Nossa, essa preocupação está me pegando. Eu tenho que resolver. Nossa, esse trem que eu tenho que fazer está me acelerando. Eu tenho que perceber. E você pode fazer tudo isso ao mesmo tempo? Você tem condições de fazer tudo isso ao mesmo tempo? Algumas vezes sim, outras vezes não. Lá vai eu com o Elô de novo e paro. Tô eu, a PUC. A PUC é um... Ainda tem... Eu vou chamar do púlpito. Então, você entra, tem um treco lá que você pisa e que você fica um pouco acima dos alunos. Isso é bonito. Desnecessário, mas é bonito. Tá? Esse olhar é legal. Mas eu fazia círculo mesmo depois e trazia
para a circularidade, vamos prosear aqui. Mas nas aulas expositivas, tem isso mesmo, e o professor está lá, e é mais fácil para o aluno ver, muita gente, essas coisas todas. Tá. Dava aula para essa turma da engenharia de telecomunicações, sexta-feira à noite e logo no sábado de manhã. Último horário da sexta-noite, primeiro do sábado de manhã. Elô apareceu do nada, subiu, encontrou a sala que eu estava, sentou. Uma das minhas melhores alunas estava com um fone no ouvido, notebook, conversando desesperadamente. E estava com caderno também. Sim, caderno e caneta. Eu chamaria a atenção dela, mas eu continuei dando aula. Meio que ignorando, fazendo esforço danado para ignorar aquilo. Não era comum, né? Essas coisas todas, com essas mídias funcionando dentro da sala de aula. E aí deixei. Quando termino, a Elô me fala justamente dessa moça. E eu já ia começar, né? Porque para mim ela ia me repreender. Olha aqui, né? Ela vai me. Como é que você deixou uma pessoa ficar falando o tempo inteiro, conversando na sua aula? Você estava dando aula e você deixou a menina ficar falando? Para mim, ela ia falar disso. Porque era isso que eu estava observando do lugar que eu estava. Mas ela estava justamente atrás das meninas. E aí, ela veio e conta assim: pois é, ela estava com um notebook. Ela estava mexendo no notebook, às vezes tocava o telefone celular, conversava, o fone ligado, conversando desesperadamente. Eu falei, não era conversa, não, ela estava explicando o que você estava falando para as meninas. Eu falei assim, o quê? Ela estava explicando tudo que você dizia para as meninas. Eu falei assim, eu não acredito. Eu ia xingar a moça porque ela não estava prestando atenção, enquanto as outras estavam assim para mim. Copiando tudo, fazendo tudo. Acho que elas estavam... Mas estava em outro universo. Aqui estava fazendo 4 coisas diferentes, 5, ao mesmo tempo. Estava explicando, parece que estavam fazendo uma coisa só. Essa menina, provavelmente, deve ter recebido diagnóstico de TDAH. E graças ao bom Deus, ela não deve ter sido medicada. Ela foi encontrando formas de lidar. Eu falo assim como se eu tivesse, olha que gostoso encontrar formas de lidar, que coisa maravilhosa. É difícil, é tenso, porque é um pensamento e uma agitação que não cessa, que não para, que não te dá sossego, que não te dá refresco, que não te dá respiro, é cansativo, até ser a pessoa mesma. Contudo, entretanto, todavia, é, às vezes, corpo que dão a elas presença e outras tantas vezes a capacidade de solucionar diversos obstáculos ao mesmo tempo. Algo que era impraticável gerações passadas, mas que hoje a multidimensionalidade dessas mídias integrativas possibilitam. Posso estar aqui, posso estar no banco. Posso estar aqui, posso estar no banco, posso estar ouvindo música. Isso é difícil para muitos de nós, mas é razoável para algumas subjetividades e para algumas fisiologias. Fazem isso sem estourar, fazem isso sem explodir. Muito pelo contrário, fazer isso tudo ao mesmo tempo é que as focam. Fazer uma coisa só para elas é desesperador. Então, aonde você está? Seu corpo físico está aqui. Seu emocional está onde? E está como? E o seu mental está como? E está onde?
temos possibilidades mais hoje do que antes de lidar com isso. Mas aí, na sala de aula, eu quero pegar o livro de 1832, esse é o mais avançado, contar as historinhas de 1714 por uma via estritamente oral e que o moço preste atenção o tempo inteiro focado em mim, eu sento. Olha eu falando, como é que você não está parando para me ver? Por que você está mexendo? Por que você está pensando em outras coisas? Por que você está dando tapa no coleguinha? Porque é um inferno ficar parado diante disso. Não tem mais ninguém no mundo que vai parar para isso, dessa forma e desse jeito. E se você sabe isso, por que então você não agita um pouco mais os seus vídeos? Porque eu sou conservador. Eu sou conservador, eu sou do tempo que a gente tinha que sentar na posição de lótus, imóvel, respira. E esse respiro tem que durar por horas. Por favor, não me torrem. Não me venham com essas modernidades de vocês. Eu não aceito essas modernidades de vocês. Estou brincando, mas eu estou falando sério também, tá? Mas é aí que talvez há possibilidade desses diálogos, dos prazeres, dos saberes tradicionais com essas juventude ou essas pessoas da atualidade. É uma união muito afeita, muito mais do que alguns procedimentos que as pessoas acreditam ser altamente tecnológicos. A leitura de um livro, a pintura de um quadro, a movimentação com a argila, tudo isso tende a facilitar o foco. É muito tranquilo mostrar para uma pessoa, a partir de um desenho que ela realizou, aqui, onde que ela está, o que ela está trazendo. A gente localiza com muita precisão. Olha o seu desenho agora. Isso aqui vem da onde? Isso daqui é o quê? Você mostra. E a pessoa, como se estivesse fazendo a radiografia dela mesma. Ah, entendi. Desenha. Colore. Folha em branco, papel, caneta. Fica aí diante desse trem, pega e rabisca. E observa daqui a 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Foca. Mas isso requer uma educação que não fica estritamente ligada no cognitivo, na racionalidade. Pensei, tá bom. Não, pensou é muito bom, mas tem muito mais coisas para além do pensar. E tem outras tantas coisas que movimentam que você não vai pensar nunca, nem vai saber que está aí, que você vai ser destruído. Então, nós estamos destruindo diversas gerações, especialmente essas que estão se valendo desses processos medicamentosos que serviram e servem para uma determinada parcela da população, mas que outras aves raras podem fazer contatos mais experimentais, mais cautelosos, mais gradativos com outras modalidades e aproximando. Olha, me faz bem mesmo. Olha, esse fitoterápico aqui me auxilia a colocar atenção. Ah, meu cérebro caça a captar com mais precisão. Agora eu tô vendo meu cérebro funciona mais, ele pega mais coisa mesmo. O que seu cérebro pega, meu irmão? O que seu cérebro pega que você não processa? Nós temos que entender esse registro. O que está acontecendo nesse volta que já ligou o seu Wi-Fi,
Tá pegando, mas eu ainda não sei o que é, tá no borrão. E eu vivo no borrão o tempo inteiro. Não, vem cá, vamos tentar ver, vamos tentar imprimir, vamos tentar fazer download, vamos tentar compreender. Mas a compreensão é cognitiva, a compreensão é só racional? Não, há diversas outras formas de compreensão. Eu gosto das estéticas. Compreende isso aí sentindo, produzindo, criando mesmo esteticamente, em diálogo com a arte. Toca aí. Tocar o quê? Não sei. Toca. Mexe, bate a mão no violão aí, no teclado, no tambor, no ritmo. Produz. Solta esse corpo um pouco aí. Mexe esse corpo. Vamos ver como é que você dialoga com esse meio. Não é só você. E aí eu vou para os minutos finais, porque eu já pego e estendo justamente esse meio, porque a gente vai pensando vai tratando essas novas fisiologias como se elas fossem doentes, vai abordando tudo isso numa perspectiva da doença e não vai compreendendo o meio no qual tudo isso se encontra e faz parte. E é no meio, especialmente enquanto ressonância desse meio, que as diferenças vão sendo colocadas, ou as observações vão sendo aferidas. Muitos espelham o meio. A gente individualiza, rotura, estereotipa, mas é mais do que só um indivíduo. E tratar todos os indivíduos sobre esses moldes é um equívoco. É um grande equívoco que estamos produzindo, é um grande equívoco que estamos tendo. Quieto aqui, paro aqui. Vamos continuar indo, porque agora nós vamos tentar entrar nessas discussões mais dessas culturas tradicionais, de como que elas apontam caminho, de como elas apontam tendências, de como elas trazem questões que podem, em ressonância, dialogar com o que a gente sonha como sendo altamente tecnológico. Esse altamente tecnológico, nessa perspectiva materialista que estamos caminhando, encontra, às vezes, uma ressonância com essa tecnologia do cuidado, essa tecnologia da atenção, essa tecnologia da energia, da energética, ética. Nos próximos a gente tenta abordar um pouco disso. Beijo grande e vamos proseando.